Hora de entrevista, hein? Aqui no Live CNN. E um assunto tão importante, porque quando a gente fala de saúde, a possibilidade, né, de casos de, de a gente se sentir exposto com a nossa saúde mesmo, isso acaba chamando muito atenção. O Brasil investiga 4 casos suspeitos de gripe aviária em humanos. Os registros são de moradores do Espírito Santo. Essa semana, inclusive, depois do avanço dos casos de influenza em aves, o governo decretou estado de emergência zoossanitária em todo o país. E o Instituto Butantan já está desenvolvendo uma vacina contra a gripe aviária. Então, já que a gente tem esse pacotão de informações, nós vamos conversar agora com o infectologista e diretor do Instituto Butantan, o Esper Calas. Tudo bem, Esper? Bom dia. Vai, Elisa, um prazer falar com você e aos espectadores. Muito bom poder ouvir-te, porque quando a gente fala de saúde, né? Puxa vida, depois de anos de excessos de uma pandemia, a gente se sentindo ali vulnerável com a nossa saúde, qualquer notícia que chega desse aspecto já deixa a gente com uma anteninha em pé diferente. O Butantan informou que a vacina começou a ser desenvolvida porque a gripe aviária tem potencial de causar uma nova pandemia. Como assim exatamente? Desde 1996, a Organização Mundial da Saúde vem informando que tem ocorrido alguns casos de gripe aviária que começaram principalmente no sudeste da Ásia. A gente sabe que na história da humanidade, gripe está listada como um dos primeiros agentes, doenças, na verdade, causada pelo vírus influenza, potencialmente causadores de pandemia. Basta olhar lá atrás, 1918, 1919, nós tivemos talvez uma das maiores pandemias do mundo, da história recente, que é a gripe espanhola. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram da doença. Então, a gente vem observando alguns exemplos de pandemias causadas por gripe, e a mais recente foi 2009, quando teve a gripe suína. Você deve se lembrar, Elisa, quando começaram a acontecer casos, especialmente no México e no sul dos Estados Unidos, espalhou pelo mundo todo. O problema é que quando acontece uma transmissão direta de um vírus de aves que adquire capacidade de transmitir entre humanos, e ele pode estar associado com uma taxa de casos graves maior, o que a gente costuma ficar atento é se isso não pode causar uma pandemia com proporções ainda maiores do que a gente teve com o Covid-19. E em 1996, como eu vinha dizendo, já começaram a acontecer alguns casos desse tipo na Ásia. Aumentou-se o alerta, todo mundo começou a correr atrás de fazer vacinas em estoque estratégico para se preparar com uma potencial disseminação desse novo vírus. E aí agora, esse fim de ano passado, começo desse ano, começou a se notar que esse vírus aviário começou a ser detectado nas Américas também, coisa que não vinha acontecendo antes. Na Europa também não vinha acontecendo antes. Por quê? Porque o vírus causa infecção naturalmente em aves, e algumas dessas aves são migratórias, e aparentemente elas começaram a levar o vírus para outros continentes. E esse ano a gente começou a notar que o vírus começou a descer pela costa Pacífico da América do Sul, começou a causar casos em aves em vários países, descendo lá da América Central, Colômbia, Peru, descendo a costa, Equador, Peru, depois chegou no Chile e chegou até no Uruguai. Há 2 semanas atrás, se detectou a presença desse vírus em aves migratórias que chegaram no Espírito Santo. Então, ela veio circulando aqui o continente por causa da rota dessas aves. E o problema é que aumentou um pouco mais a preocupação das autoridades, é que o vírus que era restrito a aves começou a ser detectado em algumas espécies de mamíferos. Inclusive, muitos deles acabaram morrendo da doença. E aí aumentou-se o alerta e a gente tem que ficar preparado. Vários países no mundo inteiro, os países que investem em preparação contra pandemias, já investiram na produção de estoques estratégicos de vacinas contra esses novos vírus. Então, o que o Butantan resolveu fazer no começo desse ano, começar um esforço para já se preparar, fazer uma rota tecnológica de desenvolvimento de uma vacina piloto, e a gente começou a produzir os lotes iniciais para testes. Isso nos dá tempo, nos dá capacidade de preparar o Instituto
entender melhor como que se produz vacinas a partir desses vírus que são um pouco diferentes dos que causam gripes todos os anos entre nós, e em caso da gente enfrentar uma emergência. Deixa eu já aproveitar aqui e acrescentando mais uma pergunta aqui para a nossa conversa. De que maneira exatamente o humano pode se infectar? Como que é esse contato? E mais, um humano depois, consequentemente, passa para outro humano depois de ter tido contato com a ave? Como exatamente acontece isso? O vírus aviário que vem circulando aqui pela América do Sul ainda não tem essa capacidade de passar entre humanos, sabe? Então, isso nos dá um pouco de tranquilidade, porque ele não conseguiu se modificar ou não sofreu essa pressão para se modificar até agora, e, portanto, ele só está causando infecção em animais. Agora, os casos de gripe aviária que aconteceram até agora, desde lá da Ásia, passando pela Europa, e inclusive alguns casos na América do Sul, teve um no Uruguai, são pessoas que têm contato direto com as aves por alguma razão. Por exemplo, pessoas que cuidam de aves, que ou fazem trabalham em granjas, mas especialmente aqueles locais onde tem um contato direto sem as devidas medidas de proteção sanitária. Então, a gente ainda não tem esse comportamento do vírus, felizmente. E eu acho que é muito importante, o Ministério da Agricultura no Brasil está atento a isso, de se ter vigilância para, primeiro, casos em pessoas, em animais ou em aves que morrem por razão desconhecida, para saber se foi gripe aviária, e o Ministério da Saúde, atenção para casos de pessoas que desenvolveram sintomas de gripe em contato direto com algumas dessas aves que foram diagnosticadas, né? E sobre o desenvolvimento da vacina, como eventualmente seria essa vacina? Como é? Quais são os aspectos técnicos de uma vacina? Até se a gente puder comparar com outras que nós já conhecemos. Butantan produz vacinas da gripe para o Sistema Público de Saúde brasileiro há muitos anos. Esse ano, nós entregamos para o Ministério da Saúde 80 milhões de doses. Além disso, mandamos cerca de 7 milhões de doses para países na região da Organização Pan-Americana de Saúde, América Central, Caribe e América do Sul. Essa vacina é constituída de 3 vacinas diferentes, na verdade, porque são 3 vírus que causam gripe, essas gripes que todo mundo tem no inverno, escolhidas pela Organização Mundial da Saúde todos os anos. Os vírus são cultivados no Instituto Butantan e eles são replicados, quer dizer, são multiplicados para a produção da vacina em ovos. E isso a gente faz há muitos anos, não só aqui no Butantan, como também várias outras empresas fazem no mundo inteiro para prover vacinas contra a gripe para as pessoas se prevenirem. É uma tecnologia já adotada no Instituto, dominada completamente aqui no Brasil. A gente só fica aguardando a definição da Organização Mundial da Saúde todos os anos de qual vai ser a constituição da vacina daquele ano, e isso porque o vírus tende a se modificar, né? Ano após ano, sofre pequenas modificações ou sofre muito pouca modificação e, portanto, a vacina não muda, mas vai seguindo, perseguindo a capacidade que o vírus tem de se transformar ao longo do tempo e a gente adaptar para dar para a população uma vacina. Nós temos uma campanha nacional de imunização, esse ano todo mundo tem acompanhado os esforços dos estados, municípios e do governo federal, estimular todo mundo acima de 18 anos de idade a procurar os postos de vacina para receber a vacina do Butantan. Essa é uma campanha que vem sendo adotada no Brasil, é um privilégio aqui no Brasil, não são todos os países que têm uma campanha de gripe como o Brasil tem, e aí eu convidaria todo mundo a buscar os postos de saúde e se vacinar contra a gripe. Muito bom poder ouvir, Tim. Já quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza de uma entrevista em um sábado, que geralmente a gente está descansando, está com a família, quer pensar mais no café da manhã, e você abriu um espaço na sua agenda para responder os questionamentos aqui da CNN Brasil. Eu falei Esper, eu acho que eu falei errado, devo ter cometido aqui uma deselegância. Esper Calas. Falei certo agora?
Falou certo, mas o importante é a informação, Elisa. Não se incomode com isso. Maravilhoso, muito bom. Obrigada, viu? Obrigada pela gentileza. Bom dia para você.